aumenta o papel do diafragma na biomecânica postural. O que queremos com este webinar é mostrar especialmente este diafragma é uma estrutura do nosso organismo com uma multidisciplinaridade de sistemas. Quer dizer, vamos, através do diafragma, abordar várias estruturas do nosso organismo, todas interconectadas, seja pelo sistema nervoso simpático, seja pelo nosso sistema visceral, seja pelo nosso sistema facial, seja por todos estes sistemas que se vão interconectar uns com os outros, dando uma estrutura que, caso haja algum tipo de alteração, seja ela biomecânica, seja ela facial, seja ela a nível do sistema nervoso central, vamos ter uma alteração postural importante, o que nos vai alterar toda a biomecânica. Não me ouvem bem, Elisa? Não conseguem ouvir bem? Vocês não os consigo ouvir. Não sei se há algum problema comigo ou há algum problema com... Quando vocês conseguem ouvir bem, há pouco estavam a dizer que sim. Não sei se não conseguem ouvir bem. Ok. Então, se calhar vou mudar aqui. Vou alterar aqui. Vamos falar com o áudio do... Ok, assim já me conseguem ouvir melhor? Sim, já tem outra. Já? Estou correndo, já. Perfeito, ótimo, ok. Muito bem. Então, era isso que estava a dizer há pouco. Então, esta estrutura diafragma vai nos fazer muitas alterações no nosso organismo, na nossa postura, na nossa biomecânica postural e também repercutir sobre o nosso sistema nervoso central. E esta é algo que, esta estrutura é algo que vocês vão se calhar recordar, não só de toda a dinâmica das aulas, mas também de toda a dinâmica do estudo que têm feito, têm aprendido e provavelmente têm visto, e os que não viram, uma introdução importante então aqui a esta biomecânica estrutural do nosso diafragma. Uma revisão anatómica, o músculo diafragma que vemos ali em alta, não é? Em alta definição nesta imagem, estende-se então do sistema trigeminal até o assoalho pélvico, passando pelo diafragma torácico. É claro que não diretamente está unido ao sistema trigeminal, mas através de diferentes núcleos, como por exemplo o núcleo trigêmino cervical, de onde sai o nervo frénico que vai inervar então este diafragma, vamos ter uma intercomunicação entre estas diferentes estruturas nervosas, o que nos vai alterar não só a biomecânica de funcionamento das diferentes estruturas musculares, mas também a repercussão de uma biomecânica errada ou não 100% eficaz do nosso diafragma vai repercutir sensibilizando então este nervo frénico, que vai por sua vez sensibilizar os núcleos, o núcleo trigêmino cervical, porque é evidente que é dali que vai sair o nosso trigêmeo, do nosso nervo frénico, das alças cervicais, e por sua vez repercutir sobre o núcleo trigeminal e as ramas trigeminais. Logo, vamos ter afetação das ramas trigeminais através de uma alteração do diafragma. E por aqui, nós podemos, segundo este artigo que estou a apresentar-vos aqui em cima,
muitas estruturas do nosso corpo humano, o diafragma tem mais do que uma função, não só a função respiratória, pela qual nós estamos habituados a conhecer o diafragma, com a sua função respiratória, mas também esta interconexão, não só do sistema nervoso, a nível do sistema nervoso, mas também a nível da fáscia, a nível de todos estes ligamentos que nos vai ligar o diafragma às outras estruturas viscerais e a outras estruturas musculares, como vamos ver daqui para a frente. Para avaliar e tratar este músculo diafragma é necessário que nós conheçamos, não é? Estamos cientes da sua complexidade, em como ele é complexo a todos os níveis, e também a sua complexidade anatómica, neurológica e a sua função no controle da respiração. Porque o nosso paciente, na verdade, não o podemos isolar, e as patologias não podem ser isoladas, mas temos que ter uma interconexão. E esse sistema, quando se mostra alterado, quando temos uma disfunção, seja ela em que estrutura anatómica dentro do nosso organismo, e não só a nível molecular, a nível facial, conseguimos adaptá-la, e caso ela não esteja bem adaptada, isto é, caso a nossa estrutura não esteja bem adaptada, vai repercutir sobre o nosso sistema ortossimpático, sobre o nosso sistema musculoesquelético, sobre o nosso sistema articular. Portanto, nunca podemos, então, colocar o nosso paciente ou a sua disfunção, a qual nos aparece em clínica, como uma disfunção isolada. É algo que já foi acontecendo, que já foi aparecendo, que já foi instaurando pouco a pouco, que já foi criando uma cadeia lesional, que já foi criando as suas marcas ao longo do tempo. E por isso temos que olhar para trás e fazer uma linha temporal em o que é que se passou com o paciente, não no momento, mas o que é que foi acontecendo ao longo do tempo para se instaurar esta disfunção musculoesquelética, esta disfunção do nosso sistema nervoso central, esta alteração até mesmo do sistema cardíaco, ou do sistema linfático, ou do sistema visceral, e o que é que aconteceu para que isto se instaurasse ao longo do tempo, e quando aparece então a sintomatologia já foi derivada de esta acumulação ou esta adaptação errada do nosso organismo, até que ele não consegue adaptar mais e leva à lesão, ao aparecimento da sintomatologia. Então, revendo a anatomia, no fundo, o nosso diafragma é uma estrutura tendinosa, fina, como vem ali de 2 a 4 milímetros, côncavo no seu lado inferior e convexa no lado superior, como é lógico. E como vem na imagem, esta interconexão entre o nosso diafragma e a nossa estrutura respiratória, pulmonar, com a nossa estrutura articular, vertebral, sim, e com a nossa estrutura costal, todo o gradiente costal está interligado com o nosso diafragma, assim como o sistema pleural, como olham aqui para esta imagem e conseguem ver, este sistema pleural, através de umas estruturas faciais que já vamos mostrar mais à frente, e ligamentares, vamos ter uma interconexão entre todo esse sistema neurofisiológico que nos vai demonstrar que há então esta interconexão entre as diferentes estruturas, seja elas neurovasculares, seja elas ligamentares ou faciais. Portanto, o nosso diafragma é formado, como vocês sabem, por uma porção central, ou seja, o centro frénico, uma aponevrose facial mais densa, de interconexão das duas hemicúpulas diafragmáticas, não é? E a qual vamos chamar então centro frénico. Em relação aos anexos anatómicos, pode-se identificar uma porção lombar, uma porção esternal, sim, uma porção lombar onde se liga então este diafragma, uma ligação costal através dos ligamentos costodiafragmáticos e uma porção external, onde vamos ver mais à frente também que existem os ligamentos externo-diafragmáticos, que também vão fazer a sua interligação entre o diafragma e a estrutura external. Ele vai se adaptando, vai se inserindo então em todas estas estruturas, interconectar
com as estruturas musculares anexas, como por exemplo o quadrado lombar, como por exemplo o psoas ilíaco, como por exemplo a musculatura paravertebral, e todas estas capas se vão fundindo através do sistema facial e através das conexões musculares que vamos encontrando, para que haja uma biomecânica harmónica. E através destas conexões já estamos a ver que, caso haja uma disfunção muscular ou caso haja uma disfunção a nível do diafragma, que vai repercutir sobre a biomecânica articular, osteoarticular, fascial e ligamentar. Conseguimos encontrar, então, através desta fissura de Larry, que o tecido conjuntivo vai interconectar, portanto, este tecido conjuntivo pré-pericárdico entra em contacto com o tecido conjuntivo pré-peritoneal. Portanto, aqui estamos a ver já uma interface entre os tecidos superiores ao diafragma, os pré-pericárdicos, e os tecidos conjuntivos pré-peritoneais inferiores ao diafragma. Então, esta interconexão vai nos mostrar que, caso haja uma tensão a nível destas estruturas faciais, vai repercutir sobre todo o órgão, víscera e as tensões que por ali possam existir. Repercutir também pela boa biomecânica da estrutura osteoarticular. Então, é uma dedução lógica que entre o tórax e o abdômen existe um contínuo anatómico que não podemos deixar de referenciar ou deixar de validar quando estamos a tratar os nossos doentes. E a falta de mobilidade da estrutura vai desempenhar, então, uma alteração, ou vai realizar uma alteração importante em ambas as cavidades, a relação entre as duas, não só a nível respiratório de pressão intraabdominal e pressão torácica, mas também a nível das conexões ortossimpáticas e parasimpáticas, que vamos evidenciar um pouco mais à frente. Existem então entre estes dois interstícios os foramentos de Morgani ou o hiato de Larry, como vemos aqui em cima destacado e mais à frente em outro destaque, que conecta a interface entre o tronco superior e o tronco inferior, quer dizer, a parte superior supradiafragmática e a parte infradiafragmática. Estas interconexões faciais representam toda uma alteração de tensão e uma alteração de função das estruturas supra- e infradiafragmáticas. Aqui vemos então em destaque este triângulo esternocostal Larry, onde passa então a artéria mamária, e toda a abertura que deixa para a interconexão entre as duas estruturas. Também vemos aqui em destaque o foramen orgânico, já vos falei, e estes dois foramenos posteriores, estas duas regiões, que são os foramenos de Botch-Dalkan, que no fundo têm mais repercussão nas crianças, que aparecem menos ainda solidificados, e nos adultos podem criar herniações diafragmáticas, nas quais toda a estrutura ou a estrutura visceral infradiafragmática, por alteração de pressão, pode subir o intestino. Normalmente o ângulo esplénico, a parte intestinal referente ou infraestomacal, que pode subir por alteração de pressão e ser transpassado para cima do diafragma, o que provoca ao paciente dores, normalmente do quadrado lombar, má disposição, indigestão e, claro, alteração de toda a funcionabilidade cólica. Este diafragma que nós vemos, e esta interface aqui nestas duas imagens, conseguimos ver então esta interface facial na imagem da esquerda, conseguimos ver esta interface facial entre o nosso diafragma, entre toda a pleura do reto abdominal, do oblíquo maior, oblíquo menor,
e a sua interconexão com, por exemplo, o pessoas ilíaco, que está destacado na imagem, e a repercussão que pode ter não só no solo pélvico, como também na contractibilidade das diferentes estruturas musculares às quais estão presentes. Da mesma maneira, na imagem da direita, vamos ver a estrutura supradiafragmática, toda uma estrutura visceral e toda uma estrutura tapada por este interstício facial, né? Interconectada por este interstício facial, que nos vai mostrar então este copo pélvico a ter uma repercussão, a repercussão diafragmática sobre o copo pélvico e a musculatura do pavilhão pélvico. Sim? Estas superfícies diafragmáticas superiores fundem-se então à pleura pulmonar, enquanto esta funde-se ao peritoneu. Não podemos deixar de mencionar ou de referir estes ligamentos diafragmáticos, que são estruturas anatómicas que fixam o diafragma à coluna vertebral, às costelas e ao externo. Desempenham um papel importante durante esta respiração e durante esta mobilidade. E que ligamentos são estes? Alguns ligamentos já são mais conhecidos, outros ligamentos que temos, por exemplo, o ligamento pulmonar inferior, o espaçamento da pleura que liga ao diafragma, certo? Por isso, quando temos movimentos diafragmáticos, vamos ter alguma tensão nestes ligamentos pulmonares. O frenopericárdico. Estes ligamentos frenopericárdicos ligam o pericárdio, a estrutura, a bolsa pericárdia, a faixa pericárdia, ao diafragma. Logo, é quase simples de entender que qualquer má mobilidade, espasmo, diminuição de contractibilidade diafragmática repercute sobre a tensão dos ligamentos pericárdicos. Logo, a alteração direta ou indireta de um funcionamento capaz cardíaco. Os ligamentos frénico-esofágicos, ao esófago, ligamento hepático, ligamentos falciformes, triangulares, por aí fora, que vão ligar, então, esta estrutura diafragma. E não nos podemos esquecer também de uma cápsula que existe a envolver o fígado, que é a cápsula de Lisson, que vai ter todas as suas repercussões, inervadas também pelo nervo frénico, e que, como veremos mais à frente, vão nos dar dores referidas, a nível da estrutura miotendinosa, de origem visceral, okay? Através destes ligamentos. Também o ligamento falciforme, os ligamentos triangulares, que mantêm esta estrutura hepática, o fígado, suspenso, lá, na sua posição anatómica, e que o mau funcionamento, as alterações da víscera em si repercutem sobre a tensão destes ligamentos. Okay? O que vai repercutir sobre a estrutura diafragma. E por aí, estas estruturas anatómicas, ligamentares, sejam de cabal importância para manter um bom funcionamento não só da estrutura diafragma, mas também da nossa estrutura postural. Okay? E por aí se podem desenvolver determinadas patologias, como a escoliose de origem visceral, o que já estamos a ver que molda um bocadinho a postura, não só direta, como indiretamente. Este ligamento frenocólico, diafragma e o ângulo do cólon, logo, a repercussão sobre o bom funcionamento intestinal ou o funcionamento intestinal e a mobilidade diafragmática, assim como o reverso. Okay? Este ligamento de Treitz também, que está ligado a uma série que é constituído e está ligado ao ângulo do adenojejunal, o que o mantém elevado este ângulo do adenojejunal, e vai se inserir então ali na região da inserção dos pilares diafragmáticos. O que é que vai acontecer caso a tensão diafragmática que mantém este ligamento de Treitz ou o ligamento de Treitz sobre a estrutura diafragma
nos altera o bom funcionamento da víscera. Como falávamos há pouco, a cápsula de Gleason, estrutura que envolve então este fígado, que estávamos a mencionar há pouco, é inervada pelo nervo frénico. O que é que podemos concluir daqui? Que alguma alteração, seja ela um petusamento, uma descida, uma queda, devido à laxidez ligamentar dos ligamentos que mantêm então este fígado na sua posição anatómica, entre aspas, tiver alguma alteração, ou mesmo alteração estrutural, que podemos ter a nível da biomecânica, vai repercutir sobre a raiz nervosa, que a vai sensibilizar, logo, uma sensibilização metamérica a nível C3, C4, C5, o que repercute não só sobre o gânglio, por exemplo, trigêmino-cervical, e toda uma afetação a nível orofacial que nos pode dar o trigêmeo. E aqui já vamos vendo uma interconexão não só postural, como também de alteração visceral, como também de uma alteração importante a nível da sensibilização e da facilitação metamérica e, por sua vez, a repercussão sobre as outras interconexões que vamos encontrando dos diferentes núcleos, neste caso o trigêmino cervical, mas também podemos incluir um trigêmino vagal, como vamos ver mais à frente, porque sabemos que o nervo vago vai perfurar o diafragma para chegar às vísceras infraabdominais. Durante a respiração, ou em caso de tosse ou qualquer alteração fisiológica do diafragma, pode-se observar uma alteração no sistema do soalho pélvico. Claro, quando eu aumento a pressão intraabdominal, o meu solo pélvico vai ter que ter capacidade muscular para aguentar esse aumento de pressão. Sim, senão vai-se repercutir não só sobre os esfíncteres, como também sobre o bom funcionamento do solo pélvico. Este bom funcionamento do solo pélvico vai estar diretamente ligado com estruturas viscerais a ele inerentes. Durante a expiração, o músculo expiratório faz descer, desce então este solo pélvico e vai repercutir então sobre estas vísceras do copo pélvico. Vísceras abdominais, abdominopélvicas inferiores, e atenção que ali está logo algumas perdas urinárias, algumas alterações uroginecológicas que possam existir, não diretamente implicadas, mas que estejam relacionadas com o aumento de pressão a este nível. E este processo de interconexão, este processo de alteração, foi então confirmado durante estudos por ressonância magnética em tempo real em indivíduos vivos, com o objetivo de controlar e responder a qualquer alteração na pressão intraabdominal, que era aquilo que estava a explicar há pouco, esta alteração, esta pressão intraabdominal, que podemos comprovar então durante estes estudos de ressonância magnética, reflete e repercute sobre todas as vísceras e todas as estruturas musculares do corpo pélvico. Também garante então esta estabilidade do tronco, mantendo e a manutenção da continência urinária durante a respiração ou tosse, que é a conhecida perda de urina, alterações uroginecológicas, como já vos falei, durante o aumento da pressão ou durante o aumento alterado ou a diminuição da pressão a nível abdominal. Para isso é necessário que tenhamos uma boa estrutura, não só da musculatura pélvica, mas também da musculatura abdominal, oblíqua, reto-abdominal. Toda esta interface entre estas estruturas são ressaltadas a nível do pavilhão pélvico. Se formos observar as interconexões que temos entre o nosso oblíquo maior, oblíquo menor e reto abdominal, que se insere ali na região púbica, na civis púbica, e vai até mais ou menos à quarta ou quinto espaço intercostal, ultrapassa o nosso diafragma. Sim? Logo, esta alteração de mobilidade costal inferior e costal superior
diretamente interligada com o nosso diafragma, vai-nos alterar toda uma biomecânica de estrutura do core. Esta estrutura de pilar a nível abdominopélvico. E estes vários estudos estabelecem, então, que antes da inalação, a atividade elétrica pode ser observada em músculos do solo pélvico. Portanto, isto, no fundo, comprova-nos esta interconexão entre a atividade elétrica do nosso diafragma e destas estruturas do solo pélvico transverso e oblíquo abdominal. E aqui, como vemos, então, o nosso corpo pélvico e todas as estruturas, por exemplo, vários músculos que vemos aqui na imagem, o sacro retrogênito púbico, a musculatura pubiana, que mantém esta estabilidade do corpo pélvico. Este diafragma pélvico não tem só um papel significativo para os órgãos pélvicos, mas também na resistência ao aumento da pressão e esta função respiratória que acaba por ter a pelvis, por muito que nós até agora não dessemos a importância que ela teria, alguns sim, outros não, possamos agora olhar para o corpo pélvico e para o diafragma como uma estrutura coesa e que se autoconecta. Devido a estes núcleos retroambíguos, com importante centro de monitorização das áreas modulares frénicas, e onde está alojado, então, este centro está alojado na medula oblongada, chamado bulbo, também controla, do seu controle direto e indireto, das nossas estruturas abdominais, como vemos ali ao lado, as vias ascendentes respiratórias, quimiorreceptoras, e os ramos parasimpáticos do nervo vago, que vão glossofaríngeo, que são direcionados para a área rítmica do núcleo ambíguo, e a resposta descendente, sim, terá como alvo os neurónios motores do nervo frénico, portanto, o movimento direto do diafragma, e por outro lado, para os músculos respiratórios e acessórios da respiração. O reto abdominal é um músculo acessório, os escalenos são músculos acessórios da respiração, e todos têm que se funcionar não só a nível neurovegetativo, mas também com uma boa capacidade de mobilidade facial, e estas interconexões de interfaces têm que ser ótimas para que haja este pilar pélvico. Este núcleo ambíguo vai então, como vemos em cima, controlar direta e indiretamente a musculatura e a sua conexão então com este solo pélvico, mantendo a pressão intra-abdominal. Quando há uma disfunção nesta musculatura ou na própria inervação ortossimpática, vamos ter uma disfunção não só muscular, mas também uma disfunção dos órgãos viscerais que encontramos a nível abdominal hoje. Okay? E aqui vemos a conexão entre as neuronas respiratórias do núcleo retroambíguo e a sua inervação direta à musculatura intercostal, que é necessário que haja um movimento para que um bom movimento, seja ele de relaxamento ou de contração da musculatura intercostal, para que eu tenha o movimento da caixa torácica, como ela se mexe em braço de bomba ou aço de balde, para me permitir esta dilatação pulmonar, para me permitir a subida ou a descida do diafragma e manter esta pressão da estrutura abdominal. Assim como também a musculatura abdominal diretamente e por si a repercussão sobre não só a estrutura, por exemplo, ilíaca e a consequente disfunção coxofemoral. Vamos ver uns estudos a falarem sobre isso um pouquinho mais à frente, mas também esta estrutura visceral intra-abdominal. Sugere então que o núcleo retroambíguo controla essas áreas medulares a partir da área occipital.
além disso, influenciar o diafragma, a frequência cardíaca, através da região occipital. Esta variabilidade da frequência cardíaca, que está hoje em dia a ser tão falada, explorada e evidenciada, através destas estruturas das regiões da aferência motora, do nervo vago e também desta aferência vagal das estruturas viscerais que vamos ter em referência, pode ser controlada e alterada ou, pelo menos, influenciada através desta região occipital. As unidades motoras frénicas que estamos a ver, o nervo frénico formado pelas alças cervicais, e vemos ali em destaque na parte superior, que controla a respiração por ação do nosso diafragma e da musculatura intercostal. Não tem só esta função respiratória, como estamos habituados a olhar para o nervo frénico só como um nervo simplesmente respiratório, mas também de deglutição, vocalização, expulsão de substâncias do conteúdo dos resíduos. E para as vias aéreas também sabemos, que nos diz a evidência, que o nervo frénico também inerva a região da válvula cárdias, a primeira válvula estomacal, o que faz por si só alguma repercussão sobre a estrutura estômago. E a sua direta relação sobre, então, esta área sanguínea e o aporte sanguíneo a estas regiões periféricas. Portanto, aqui o vemos em grande destaque, para quem já não estava muito bem recordado da estrutura do nervo frénico. Vemos então que este plexo braquial está localizado na região do nervo frénico, nas alças cervicais. E para dar algum exemplo, que podem ser afetadas as estruturas através do nervo frénico. Portanto, sabemos que o nervo frénico sai C3, C4, C5 e outras regiões, outras estruturas musculares, outras aferências musculares que estão relacionadas com estas alças cervicais. Por exemplo, o nervo dorsal escapular, C5, C6, o nervo axilar, o nervo supraescapular, o nervo subcutâneo, subclávio e por aí fora, que estão inervados por este plexo braquial. Toda a alteração do plexo braquial repercute sobre não só a inervação específica destes músculos, através da raiz nervosa. Se eu tenho uma alteração de mobilidade, alguma facilitação a este nível, via frénica, a ascensão, a aferência, a facilitação segmentar, vai se instaurar, repercutindo direto ou indiretamente sobre estas raízes nervosas, facilitando o nível metamérico, que vai facilitar, por sua vez, então, estas saídas nervosas e, por si, a influência direta sobre as estruturas musculares por elas inervadas. Espasmo muscular, involuntário, arco reflexo, facilitação metamérica e hipertonia muscular. O que vai acontecer é uma alteração da biomecânica muscular e da biomecânica articular através desta facilitação segmentária via diafragmática. Repercussão direta sobre o nível metamérico e, por sua vez, sobre a musculatura inervada por ela, por exemplo, um supraescapular, por exemplo, a inervação do músculo cutâneo ou do nervo subclávio. Toda esta alteração vem ou pode advir de uma estrutura muscular. Podemos ter dor no ombro devido à facilitação. Claro, Emanuel, por exemplo, um exemplo que podemos dar é a cápsula de Gleason. A pergunta do Emanuel é: podemos ter dor no ombro devido à facilitação? Sim. Se eu tenho uma cápsula de Gleason a ser tensionada,
por uma ptose visceral de qualquer tipo, o que vai acontecer vai ser uma irritação da inervação da cápsula de lícano que está na cava do nervo frénico. Esse nervo frénico, sim, e essa saída do nervo frénico, a origem, as alças cervicais, a nível C3, C4, C5, vai ser facilitado esse nível metamérico. Esse nível metamérico e a repercussão sobre a inervação, por exemplo, de um deltoide anterior. Logo, eu posso ter a dor que me estavas a perguntar, a dor no ombro, devido a uma alteração da estrutura visceral e, por isso, uma dor referida no ombro, neste caso, direito. Assim como a alteração de função de qualquer estrutura muscular que esteja a cabo desta inervação. Ao longo da vida, este nervo frénico, anastomosa ao nervo subclávio, que inerva o músculo subclávio, especificamente a primeira costela e a clavícula, logo o subclávio, as estruturas escalénicas, a musculatura escalénica que está a cabo do C3, não só, mas aquele nível C3, C4 e a sua direta influência sobre o nervo frénico, vão estar condicionadas, tendo uma alteração de sensibilização, uma sensibilização central e, por sua vez, uma repercussão sobre a estrutura do músculo. Logo, uma hipertonia, um espasmo muscular, o que, através do triângulo interescalénico, que já conhecemos, repercussão direta sobre a artéria subclávia, repercussão direta sobre o plexo braquial e as parestesias por compressão do plexo braquial, via diafragmática, via nervo frénico. Logo, mesmo nas disfunções cervicais, não podemos descartar o nosso diafragma. Por isso ser importante o tratamento diafragmático quando de disfunções de qualquer tipo. Sim? Estes músculos escleróticos, como estava a dizer agora, e ressaltar um distúrbio braquial pode ter origem frénica diafragmática. A atividade elétrica do sistema nervoso não a podemos balizar só a troca de informação, a frente e a frente. Temos que olhar para ela também como uma liberação, pode acontecer ou acontece, uma liberação de substâncias bioquímicas, neurotróficas e por vezes imunitárias, o que vai repercutir então sobre a atividade do nosso sistema imunitário. A conexão também do estrelado, do gânglio estrelado, ao nível do índice 7T1, e, por sua vez, esta repercussão sobre o trato cervical, não só de C3, não só de C4, não só de C1 e C2, não é? mas C3, C4, C5 diretamente a repercussão direta sobre o nervo frénico e esta ligação diafragmática. Por outro lado, quando olhamos para estruturas nervosas, por exemplo, esplénicas, os esplénicos maiores, os esplénicos menores, têm origem torácica e têm que perfurar o nosso abdômen para chegar às suas vísceras-alvo a nível ortossimpático, podem estar condicionadas por o mau funcionamento ou espasmo da estrutura muscular diafragma. Sim? Portanto, qualquer problema diafragmático, seja espasmo ou lesão atrófica, as vias do sistema ortossimpático ver-se-ão afetadas negativamente, tanto no sentido ascendente como no sentido descendente, isto é, na aferência ou na eferência de informação. Esta atividade visceral vai ser então condicionada, não é? E por si, a repercussão sobre tanto o dermátomo como o osteótomo, como toda a estrutura ligada àquele nível metamérico. Sim, esses ligamentos e por si podem ter o seu funcionamento alterado e por si
balizar e alterar a estrutura de mobilidade diafragmática. Essas ligações, portanto, como também interface entre as estruturas das, exemplo, abdômen, exemplo, as costais, combate, psoas ilíaco, via musculatura infrapúbica. Condicionaremos assim também, a nível facial, toda a saída das ilíacas externas, não é? Com passar-se a chamar artérias femorais, e por si, a vascularização dos membros inferiores. Portanto, já vimos que não só através da aorta abdominal, sim, e por sua vez da veia cava, que perfuram o diafragma, se vê condicionada à vascularização abdominopélvica e dos membros inferiores quando há uma alteração de função do meu diafragma. Por sua vez, a interconexão através dos ligamentos frenopericárdicos, vértebro-externo-pericárdicos, com toda a estrutura visceral supradiafragmática. E aqui, portanto, o ressaltar daquilo que estávamos a falar. Este tecido facial possui algumas fibras que, possui fibras, não é? Uma fibra contínua, que não tem perda de continuidade e é formada e também isto é formada por todo este tecido conjuntivo, tem entre si uma estrutura viscosa, não é? Que se chama a matriz extracelular, que é formada por glucosaminoglicanos, protoglicanos, ácido hialurónico e tal, e que tem que se manter a sua hidratação através da captação de água por parte dos protoglicanos, e se não há o deslizamento destas capas faciais umas sobre as outras, vamos irritar ou sensibilizar as terminações nervosas livres que existem ali, derivadas de uma raiz nervosa, e por si facilitar esse segmento vertebrondular, o que vai repercutir numa eferência de contração muscular. Logo, a alteração diafragmática em relação à alteração postural. A fáscia a envolver o diafragma, ou seja, a nível retroperitoneal, é separada por algumas partes juntas ao sistema aórtico, não é? Ao músculo psoas, ao quadrado lombar, à área cardíaca, ao ligamento frénico e aos rins também, através da fáscia perirenal. Esta fáscia perirenal ligada diretamente ao diafragma, com uma região de inserção, que mais uma vez nos mostra que a estrutura renal, a aporte sanguíneo e a inervação ortossimpática pode estar condicionada por um mau funcionamento a nível diafragmático. Esta faixa transversal, ligada ao músculo transverso do abdômen, que merece também a nossa atenção, e a continuação da faixa endotorácica pela pleura, pelo diafragma, por aí fora. A faixa cervical profunda, e aqui temos que dar algum relevo, esta faixa cervical profunda que vai envolver então estes músculos calenos e por sua vez o nervo frénico, irá ter uma ligação direta ao tubérculo faríngeo, na região occipital, onde se ligará à dura mata através do músculo retromenor posterior cervical, que tem uma ligação direta à dura mata. Logo, a repercussão sobre a musculatura suboccipital, o movimento da musculatura suboccipital, refletir-se-á sobre a tensão que se vai dar do ligamento comum, portanto, a nível de todo o sistema dural. Este assincronismo
esta tensão dural e, por sua vez, um sincronismo crânio-sacro, vai se refletir sobre a tensão, o mau funcionamento de toda esta estrutura biomecânica através da faixa cervical. A percussão direta, mais uma vez chegamos ali ao nosso ponto inicial, através da fáscia, musculatura e estrutura neurovascular do nosso corpo pélvico. É interessante olhar e ver que a tensão fascial limita a vascularização de determinadas estruturas musculares ou cerebrais por da sua da, diz anteriormente influenciar o reto anterior, como vemos ali toda uma estrutura neuromuscular e, por sua vez, a saída inguinal por baixo do ligamento inguinal, o paquete ou neurovascular do membro inferior, artéria, veia e nervo femoral. Quando há uma diminuição de mobilidade das capas faciais, quando temos um mau funcionamento diafragmático, como já vimos diretamente ligado a estas estruturas, vamos alterar toda esta estrutura biodinâmica de funcionamento do nosso corpo pélvico. Músculo transverso do abdômen, diafragma respiratório, soalho pélvico e esta estabilização da musculatura e da articulação referente à sacroiliaca, nomeadamente glúteos, sim? Nomeadamente o psoas ilíaco. Claro que se temos uma disfunção a este nível, vamos ter uma disfunção da biomecânica. A faixa toracolombar é essencial para que os músculos que a envolvem tenham a sua mobilidade e não sejam influenciados pelo diafragma. Aqui vemos então de novo esta atividade cervical e a interconexão sobre o nervo frénico. Por isso, podemos ter dores cervicais de causa diafragmática, que têm a repercussão sobre as estruturas neurovasculares cervicais e, através dela, as alterações que podemos ter de mau funcionamento, da alteração da inervação autossimpática, da sua eletrocondutividade e até do aporte sanguíneo às estruturas neuromusculares e, por sua vez, às estruturas viscerais. Isto vai acontecer bidirecionalmente, o mesmo pode acontecer se há alguma alteração na estrutura visceral, como vimos há pouco, portanto, a dor no ombro. Como vemos nesta imagem, o diafragma e a musculatura epispinhosa a funcionar ali um bocadinho como contrabalanço, sim? É necessário que a minha musculatura paravertebral esteja tónica e o meu diafragma funcione perfeitamente, para que haja assim uma biodinâmica ajustável dentro da charneira toracolombar e, por sua vez, da estrutura torácica e da estrutura articular abdominal. Mais uma vez, as fáscias a terem um importante desempenho não só na tónica muscular, mas também no aporte sanguíneo, mas também na sua inervação ortossimpática. E através deste artigo que vos ponho, ali em relevo, se dá ênfase através de vários estudos que eles fizeram de contração muscular e de identificação da posição diafragmática superior ou mais inferior, o que levaria então à alteração da biomecânica da estrutura do pilar abdominal e, por sua vez, abdominopélvico
iríamos ver que estes músculos antagonistas do diafragma, como por exemplo os músculos do soalho pélvico, do tronco posterior e do abdominal, que teriam que estar em sinergia dinâmica para que haja a contração deles e, por sua vez, o bom funcionamento respiratório e a boa postura do diafragma, para que haja uma pressão abdominal capaz que possa repercutir sobre o solo pélvico e o mesmo solo pélvico bem tónico para que possa repercutir e ajudar e manter este pilar interessantemente capaz de estar tónico. A habilidade da musculatura consiste na pressão intra-abdominal, esta caracterização, a ativação da interação neurofisiológica entre o diafragma e os músculos posteriores do tronco e, por sua vez, como já falámos, do corpo pélvico, facilita a maior parte da mobilidade, tanto do tronco superior como do tronco inferior, que foi identificada em atletas e através deste bom funcionamento cinesiológico. Caso não haja este pilar esteja coeso, sim, esta musculatura toda tónica por todo, vamos ter uma alteração da funcionabilidade, então, desta biomecânica neurofisiológica e desta coordenação entre o diafragma e o solo pélvico. Também esta interação é documentada por estudos de Koller, que mostra a sinergia entre estes dois elementos. Esta estabilização lombopélvica não pode estar só a cabo da musculatura periférica abdominal ou só a cabo da musculatura do solo pélvico, mas sim a sinergia entre o seu funcionamento é que vai manter a postura e o bom funcionamento dos órgãos em causa. Por outro lado, como mostramos no artigo acima descrito, há achados que corroboram a noção de que estratégias utilizadas pelo sistema nervoso central para controlar a estabilidade do corpo são alteradas na presença de síndromes dolorosos, por exemplo, os hérnias discais, síndromes facetários. Alteramos este controle do core, este controle da estabilidade da viga abdominal e, por si, a repercussão sobre a atividade muscular e sobre a dinâmica articular inerente. Este padrão de recrutamento resultou num ângulo mais acentuado na parte médio-posterior do diafragma, o que exacerba a sintomatologia da dor lombar crónica, o aumento das forças e do cisalhamento anterior da região ventral da coluna vertebral. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta alteração do padrão de recrutamento diafragmático, devido ao mau funcionamento, à má sinergia cinemática da musculatura abdominopélvica, vai repercutir sobre a região ventral da coluna vertebral, o que vai proporcionar hiper ou hipomobilidade, o que vai resultar, obviamente, em aumento da mobilidade na região e uma possível hérnia discal, sim? Ou a estabilidade da viga abdominopélvica. E descobriu-se que a contração do diafragma modula a pressão intra-abdominal, até aqui já sabíamos, e constitui uma estabilidade do tronco. Portanto, é importante esta viga abdominopélvica que esteja controlada para que não haja nenhuma disfunção a nível lombar ou aumento da hiperatividade, da hipermobilidade da estrutura lombar baixa, lombar média ou lombar alta. Portanto, estes achados são consistentes com a hipótese de que a ativação postural anormal do diafragma pode servir como um mecanismo subjacente para a dor lombar crónica. Sempre que vemos, ou sempre que estamos habituados a olhar para a dor lombar crónica, vemos a disfunção em si, a disfunção articular, a disfunção discal, a disfunção do forame de conjugação, a disfunção da artrose
facetária, dando uma visão local, sim, e periférica quando olhamos para a raiz nervosa, porque é o que nos vai causar dor, mas não estamos tão habituados a olhar para a viga pélvica como um todo e como um funcionamento de todas as estruturas inerentes como um todo para que haja um bom funcionamento. Portanto, é necessário não só que haja uma mobilidade da estrutura osteoarticular, sacroiliaca, sacra, assim como uma boa mobilidade da estrutura diafragma e, por si, uma boa inervação ortosimpática e uma permeabilidade da inervação ortosimpática para que toda a estrutura funcione, assim como uma tonicidade da musculatura abdominopélvica. Bom, a ideia era dar-vos uma, no fundo, uma visão global e geral daquilo que podemos observar e olhar nos artigos científicos, um deles de 2024, se forem ver, e como o diafragma está a ser explorado cada vez mais, esta estrutura pélvica, torácica, abdominal, estão cada vez mais esta interface facial e ligamentar, ou está-se a tentar colmatar e ver alguma biodinâmica e alguma cadeia lesional que possa existir através do mau funcionamento, não só das estruturas osteoarticulares e musculares, mas também destas inervações que podem advir e estar interconectadas com toda uma estrutura neuromuscular. Acho que por aqui já conseguimos ter uma ideia global do que é que se pode, ou das interconexões, não só do sistema ortossimpático, mas também do sistema muscular facial e da sua repercussão através ou dentro do sistema visceral e da sua inervação orto e parasimpática. Sim? Espero que tenham entendido. Vamos ver se há alguma dúvida entre vocês. Se houverem dúvidas, ponham-nas, ou pelo chat ou diretamente pelo. Não têm dúvidas? Entenderam qual era a biodinâmica do que queríamos mostrar, ou pelo menos dar-vos mais umas luzes, para que depois possam explorar estes artigos, possam explorar toda esta evidência que já está muito, já está um pouco explorada e também fazerem alguma exploração por vocês sobre as diferentes alterações. A gravação vai depois para o campus, calculo que sim, Manuel. Ou, no fundo, o que é importante ressalvar é que a estrutura facial envolve toda a nossa. Vamos ver se há mais alguma pergunta. Boa noite, professor. Será possível ter acesso à gravação deste webinar? Pois, claro, Marlon, era o que eu estava a ver. Em princípio, deve haver o upload para a nossa plataforma. Sim? Em princípio, deve haver o upload para a nossa plataforma. Ok, nada, Manuel. Bom, se não existe mais nenhuma dúvida, vamos dar então o webinar como terminado por hoje. Espero que tenham entendido tudo. É claro que é muita informação ao mesmo tempo, mas o objetivo era entusiasmar-vos, por um lado, a conectar todos esta matriz de estruturas anatómicas, não só faciais como musculares. Sim.
A ideia é desafiar-vos a fazer as interconexões entre o sistema trigeminal e, por outro lado, um nervo frénico, e como já viram, um copo pélvico. Como um copo pélvico, um diafragma, a musculatura pélvica, abdominal, pode ter uma correlação direta com um sistema trigeminal, por exemplo. Sim, o diafragma é uma estrutura intermédia que, claro, está em interconexão com tudo. E por ele passam muitas estruturas, como o nervo vago, como os plégmicos maiores e menores e por aí fora, e o mau funcionamento vai repercutir, então, até a estrutura trigeminal, como vocês sabem, inerva o sistema dural. E por isso cefaleias e alterações de eletrocondutividade trigeminal facial, não é? Mandibular e maxilar, e retroorbitária e orbitária. Não podemos deixar de parte este diafragma. Ok, perfeito. Acho que já nos passamos um pouco na hora, mas se não têm dúvidas, então dou como terminado este webinar. Obrigado a todos e até a próxima.